Todo investidor de fracasso já cometeu ou comete pelo menos um desses 5 defeitos. Investir exige efetivamente que você elimine um conjunto de falhas e defeitos com o passar do tempo, e é nosso dever ir buscando isso gradualmente. Afinal, investir não é sobre ser perfeito ou saber tudo, e sim sobre ter estratégia, alinhamento e execução o mais disciplinado possível. Então, já comenta aí para mim qual o principal defeito que você vê nos investidores mais iniciantes ou naqueles que fracassam. E claro, se eu esqueci algum deles nessa lista de 5, mas também que tem um bônus a mais. E o primeiro grande defeito, a primeira grande falha é a questão da desorganização, no sentido de não ter os investimentos como algo planejado na sua vida, como algo recorrente, como algo que realmente é um plano que você está comprometido em executar todos os meses de pouquinho em pouquinho. Aqui é aquela clássica. A pessoa muitas vezes se animou, viu um vídeo, viu um anúncio, comprou um curso, sobrou um dinheiro, quer começar. Muito bom, eu apoio você começar. Inclusive, todos os dias aqui estou gratuitamente no YouTube ajudando vocês. Mas qual que é o problema? Muitas vezes, a pessoa que quer começar, ela vai começar com R$ 50. Às vezes ela viu até aqueles vídeos, né? Se aposente com R$ 50 por mês e tal. Sabe aqueles vídeos? Vocês sabem, né? Enfim, não é bem assim a história. Aí ela começa e nem entende nada direito, mas ela tá animada. Qual que é o problema? No mês seguinte, ela vai esquecer do assunto. Então é importantíssimo você começar, mas é mais importante ainda você continuar. Investir realmente não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, ou talvez algumas maratonas. E principalmente no início, investir é muito chato. É sem graça, é entediante, demora para você ver resultados, mas é como dizem, investir é tão legal quanto ver a tinta de uma parede secando. E realmente não é para ser emocionante. Você precisa ser estratégico, mês a mês, conforme a sua realidade e com o quanto você pode investir por mês. Eu não tenho nada contra você investir R$ 50 para começar, inclusive acho excelente como um começo, mas você precisa criar um planejamento para que todos os meses você vá colocando R$ 50, ou o máximo possível na sua realidade. Depois dos R$ 50, tem que estar no seu planejamento como aumentar esse aporte para 100, para 200, para 500, para 1.000, para 5.000, para 10.000, para 20.000 e assim por diante. E você só consegue fazer isso efetivamente se organizando e colocando isso como uma prioridade e uma rotina da sua vida. Senão você vai sempre naquela animação única, não vai dar continuidade, não vai ter planejamento e vai falhar, infelizmente, na consistência. A segunda falha é justamente para aqueles que decidiram criar um planejamento para seguir. É claro que eu poderia falar que a segunda falha é você não ter um plano, mas isso é muito óbvio. Eu sempre me esforço para trazer coisas não óbvias aqui para o canal, em respeito ao seu tempo e à sua audiência. Mas o segundo erro que eu quero trazer aqui é justamente para quem cria os planejamentos e quer tentar segui-los, mas que são planejamentos totalmente irrealistas e impossíveis de serem seguidos. É aquela pessoa que se animou tanto que ela conseguiu botar os R$ 50 no primeiro mês. No segundo ela fala, vou botar 300. Só que só sobra 50 ou só sobra 100. Não tem como você manter esse planejamento. Não tem como você colocar R$ 1.000 se só está sobrando 50 ou 100. E a grande sacada é entender que não tem problema começar com 50, com 100, com 300. Tem problema você tentar se comprometer e fazer uma coisa que é insustentável. Eu concordo em sonhar alto, eu concordo em planejar grande, eu concordo com tudo isso, mas seja realista, porque senão você vai tentar dar um passo maior que a perna, vai desanimar, não vai cumprir nada do que está falando, e aí você vai se desacreditar, vai desacreditar os investimentos, vai largar na primeira oportunidade, vai ficar desanimado e frustrado. Essa talvez seja uma das grandes realidades do brasileiro. Ele muitas vezes não consegue guardar tanto para começar, e aí ele desanima muito fácil. Claro, porque ele vê um monte de coisa por aí que não é alinhado à realidade dele, que ele não consegue manter e cumprir, e tá tudo certo, porque você não tem que ficar se comparando, principalmente nos investimentos para quem está começando. E aí, efetivamente, você quer dar grandes passos rápidos, e aí não acontece e você fica frustrado. Cara, seja realista. Então, se você consegue começar com um pouco, começa e vai criando um planejamento gradual para ir aumentando e melhorando. Mas não vai de tudo de uma vez. Não vai de 100 por mês para 1.000 por mês, se você não tem como guardar isso. Porque só assim, efetivamente, você vai conseguir manter um planejamento, para manter a consistência, para pensar em médio e longo prazo, para efetivamente colher todos os frutos. E você pode também deixar o like e se inscrever no canal, que eu vou te agradecer muito, não custa nada e você me ajuda demais. Terceira falha e terceiro erro, obviamente, agir por emoção. Mas, novamente,
Vamos sair só daquela ideia de emoção que todo mundo sempre fala? O que o pessoal sempre fala? Poxa, a emoção, e é verdade, tá? O pessoal fala é verdade. A emoção, muitas vezes, do medo, quando o mercado está no fundo, ou então a emoção da euforia, quando o mercado está no topo. A gente sabe, o S&P, por exemplo, caiu aqui seus 20%, as pessoas entraram em pânico, tarifas, crise, crash, fim do mundo, ok. Essa emoção você não deve ser levado por ela, você tem que tomar cuidado com isso, perfeito. Ou então, agora tá na máxima histórica, todo mundo quer comprar, todo mundo quer fazer parte desse time vencedor, todo mundo também quer um pedacinho do dinheiro, né? A gente sabe disso, pessoal, é emoção. Então, euforia, cuidado, não caia nesse tipo de emoção. Mas efetivamente o que eu tô querendo trazer aqui para vocês, de novo, saindo do óbvio, é justamente as outras emoções que governam um pouco os investidores. As outras emoções que não necessariamente estão em topos ou fundos do mercado, que muitas vezes estão nos jornais, nas notícias, nos pessimismos da rede social, muitas vezes de coisas que nem aconteceram ainda, ou então de materiais irrealistas que te prometem grandes ganhos, com influencers famosos indicando, ou pessoas que você conhece e admira. E aí muita gente acaba investindo nessas coisas, ou então desinvestindo por conta de notícias pessimistas, simplesmente porque sentiu algo e não porque pensou em algo. Simplesmente porque não tem uma razão, porque agiram na emoção. Isso vale muito para o pessoal que troca de estratégia toda hora, independente se é topo de mercado ou fundo, tá? Isso é um gatilho clássico emocional em relação à ganância de você trocar de estratégia para poder ganhar mais dinheiro, você viu alguma coisa e ficou interessado, ou então pelo medo de você trocar de estratégia, porque a sua atual não está te dando retorno. Então, efetivamente, você não pode agir de forma emocionada. Você tem que ser racional, tem que ter clareza e tantos outros pontos que eu já trouxe no vídeo anterior, que são as 5 grandes habilidades do investidor de sucesso. Eu vou deixar recomendado aqui no final desse vídeo. E claro, você pode aprender de forma muito prática e tranquilo a investir através de ETFs, com conceitos super práticos, tanto de renda fixa, variável, estrutura de mercado mesmo, até essas questões emocionais e comportamentais, para você não ficar errando nesses pontos e evoluir o mais rápido possível à medida do passo que você consegue dar. Por isso a gente tem aqui o Capital Certo, que é o seu manual prático de ETFs e investimentos muito focado no Brasil. E tem vários bônus aqui para você aprender tudo na prática, os mapas mentais, tem bônus com gestão de carteira, checklist de investimentos, planilha de transição, questões aqui, ó, comportamentais, usar o trading view, os gráficos avançados, tudo isso você consegue aqui a um preço super acessível e tranquilo. É só clicar na descrição ou no primeiro comentário fixado para saber um pouco mais. O quarto erro é clássico, esse aqui até para pessoas já com um nível médio avançado, efetivamente é não entender os impactos dos investimentos no seu patrimônio. Isso aqui tem dois lados basicamente, bom e ruim. O lado bom, óbvio, é a questão dos juros compostos. Isso aqui é mais para os iniciantes. Muitas vezes, o cara que é iniciante ou não investiu ainda, ele não entende o impacto positivo dos investimentos na vida dele. Ele não entende, muitas vezes, que com o passar do tempo, ele vai rendendo, se multiplicando, gerando liberdade para você, gerando aí uma rentabilidade, às vezes, acima da inflação, multiplicando seu dinheiro, não dependendo do INSS, assim por diante. Então tem lado bom, você precisa entender isso profundamente. Agora, se você já investe, você já deve ter entendido isso, né, na prática até, ganhando algum dinheirinho, beleza? Mas também tem o outro lado, o lado ruim, vamos dizer assim, que muita gente não entende, que é efetivamente o risco das quedas e os drawdowns a depender do ativo que você está comprando e o impacto que isso tem no seu patrimônio. Aqui, de novo, eu sempre falo do checklist de investimentos que tem ali no Capital Certo, aquele manual prático. Tem várias perguntas, né? É mais ou menos, se esse ativo cair 50%, como é que você vai se sentir? Qual o impacto disso no seu patrimônio e qual o impacto disso no seu emocional? Você corre algum risco de ter que resgatar aquele ativo no momento que ele está ruim? Então, quando você amarra esses conceitos e começa a entender os possíveis impactos que aquele ativo tem no seu patrimônio, inclusive em termos emocionais, você começa muitas vezes a alocar melhor o seu dinheiro, alinhar melhor os seus objetivos, seu perfil de risco e as suas expectativas gerais com os investimentos. E muitas vezes as pessoas conhecem o lado bom, do tipo, poxa, pode render muito. Vou dar o exemplo do Bitcoin, por exemplo. Bitcoin é um ativo super interessante, óbvio que não é uma recomendação de investimentos. Eu acho que o Bitcoin é um ativo super interessante para ser estudado, ele tem retornos históricos muito grandes, né, muito fora do comum, mas não quer dizer que ele é para todo mundo. Afinal, ele pode desvalorizar 70%, 80% se você comprar num topo histórico, ou até mais, né? Mas digo historicamente falando, isso é comum. Então, quando você compra uma criptomoeda,
ou um ativo mais volátil, você não pode olhar só os retornos que ele teve. Você tem que olhar também, poxa, e se ele cair 80%? Qual que é o impacto disso no meu patrimônio, na minha carteira, no meu emocional? E às vezes as pessoas se esquecem disso. E a quinta falha aqui, quinto erro, antes do bônus, essa aqui já é para quem é médio avançado também, é acreditar que existe um investimento perfeito. Um investimento que nunca cai ou ele só sobe acima da média do mercado, que não exige risco e que efetivamente é o grande segredo ou uma grande estratégia que estão escondendo de você. Pessoal, risco e retorno são variáveis que andam juntas no mercado financeiro. É quase como que uma lei da física, talvez uma lei econômica. Então, efetivamente, não existe nenhum investimento que vai te dar com garantia absoluta, fixa, certeza, algum tipo de resultado sem que você possa correr algum risco. Na realidade, todos os investimentos têm risco. Alguns têm mais, outros têm menos. E o seu trabalho como investidor é encontrar aqueles que a relação de risco-retorno é melhor para você. A tendência é você ter mais risco quando você busca mais retorno. Porém, existem alguns investimentos ruins que têm muito risco e pouco retorno. Esses aí você tem que evitar ao máximo, tá? Geralmente eles vêm com aquela frase, né, isento de imposto de renda. Mas aí é uma discussão para outro dia. Então a grande sacada aqui do investidor não é achar que existe um investimento perfeito, ou a estratégia perfeita, ou o cálculo perfeito. Você tem que gerenciar os riscos, você tem que olhar o seu portfólio e o mercado através do princípio de Pareto, ou seja, focando naquilo que mais importa, focando naquilo que efetivamente te dá resultados, e o resto você gerencia, você não controla. Não tem milagre, não tem segredo. Você não vai achar o cálice supremo dos retornos. Se você achar, me manda aí nos comentários, pra eu dar uma olhadinha também. Brincadeira, tá? Mas efetivamente aqui é um passo importante que muitos investidores infelizmente nunca dão, porque eles ficam procurando a estratégia perfeita, o ativo perfeito, e efetivamente nunca resolvem aí a sua estratégia que funciona. E aqui vai aquele bônus que eu comentei. Junto de você não tentar buscar o cálice perfeito dos investimentos, vem aquele clássico erro. Você nunca vai saber tudo, você nunca vai conhecer tudo, você nunca vai entender todas as variáveis do mercado. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, ninguém sabe sobre todos os ativos, sobre toda a técnica disponível, sobre todo o fundamentalista. Você tem que ser estratégico, tomar atitudes calculadas, focando um pouco na gestão de risco e naquilo que é bom para você. Se você quiser, tem aqui então as 5 habilidades dos investidores de sucesso para a gente explorar um pouco do lado bom da coisa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.